Ok. Muito bacana, que eu quero me aprofundar cada vez mais. Está gravando. Aham. Sejam muito Então, vamos lá. todos vocês. Eu tenho muito, agradeço muito a Natália. Natália, o sobrenome Natália, eu não consigo pronunciar direito. Ah, Moretson. Moretson. Meu sobrenome é meio... Natália Moretson, seja muito bem-vinda. Ela é terapeuta integrativa e ela fala sobre a técnica do biodecodagem. Isso? Biodecodagem, né? Isso mesmo. Realmente é justamente isso que ela vem trazer. O título realmente é um novo olhar sobre o câncer. Então, nós falamos assim um pouquinho, não do biodecodagem, mas um pouco da relação emocional com o surgimento das células cancerígenas, mas é uma visão muito bacana que ela vem trazer para vocês. Ela é palestrante, ela estuda esse foco, muito desse biodecodagem, ela vai trazer informações de muito valor. Se apresente, Natália. Estou conhecendo a Natália agora, conversando pessoalmente com ela agora, e eu estou muito grata por ela ter aceito esse convite. O palco é seu, seja muito bem-vinda. Se apresente para as meninas, vai estar gravado para quem não puder estar ao vivo nesse momento. Vocês podem perguntar, vai ter uma dinâmica que ela vai trazer também. Qualquer coisa, Natália, qualquer pergunta, ela não está vendo a nossa tela, mas aí eu falo com você. Eu te aviso. Combinado, então. Tá tranquilo. Gente, então, claro. A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é qual é a primeira palavra que vem, e aí eu acho que aqui eu vou até parar o compartilhamento um pouquinho, porque eu vou até querer ver vocês. Qual que é a primeira palavra que vem quando eu falo a palavra câncer? Quando a gente traz essa questão câncer, qual que é a primeira palavra que vem na mente de vocês? Aparecida. Uhum. Pode abrir o microfone, Aparecida. Isso. Pode falar. No meu caso, pronto, vou morrer. Foi aquele medo, o primeiro impacto meu foi esse. Tanto na primeira cirurgia da mama direita, como na segunda, depois de 13 anos, foi a mesma reação minha. Vou morrer. É um medo, era essa a visão na minha cabeça. Elaine, pode falar, Elaine. Para mim, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi dor, sofrimento físico, dor. Foi a primeira coisa que passou, porque eu tive 2 casos, né? O meu irmão e primeiro a minha cunhada, a mulher dele, depois ele, e eu fiquei com os dois, então foi assim, todos os dois sofreram demais, mas demais. Então foi isso, o que vem na minha cabeça foi isso. Dor, sofrimento, né? Uhum. A Isadora também falou de sofrimento. Isolina, fala com a gente. Isolina, pode abrir o seu áudio. Oi, boa tarde. Ó, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim, ou morrer ou lutar. Aí eu pedi, Deus, será que eu vou ter forças para isso? Mas, enfim, consegui, porque eu já terminei minhas quimioterapias e continuo. Pode ser que volte? Pode ser, mas depende de mim. A minha alimentação, descanso. E não só isso, hoje você vai aprender algumas coisinhas a mais que são bem importantes. Ai, que bom, fico feliz, gratidão. Ok. Então, a gente viu que essa parte do câncer, ela está muito associada às coisas negativas, né? Dor, sofrimento, morte.
E agora eu vou mostrar para vocês que tem algumas coisas além, que é exatamente essa visão que eu quero que vocês conheçam. Vamos lá. Vou compartilhar de novo aqui, tá? Ai, agora ficou bom que eu acho que dá para eu ver vocês e ver a telinha. Muito bom. Deixa eu ver se vai dar para eu passar aqui essa apresentação. Vamos ver. Ixi, não deu certo. Vou compartilhar de novo do outro jeito. Qualquer coisa eu vou te falando, Natália, qualquer dúvida, qualquer dificuldade. Combinado. Deixa eu abrir ela grande aqui, porque senão ela não vai aparecer para mim. Vocês estão vendo a tela grande dessa imagem? Qual é a primeira palavra que vem? É isso que vocês estão vendo? Estou vendo. Eu estou vendo. Vocês estão vendo? Todo mundo vendo? Sim, E agora mudou a tela ou está na mesma? Está na mesma. Tá na mesma. Vê se agora vai mudar. Mudou? Mudou a tela? Mudou. Ótimo, perfeito, deu certo então. Então, gente, de onde que vem a palavra câncer? Do latim, câncer significa caranguejo. Vocês sabiam disso? Uhum. E isso é porque tem uma semelhança das projeções do tumor com as patas do caranguejo. Então, se a gente for olhar no microscópio o tumor, ele tem essas patinhas aqui, ó, igual o caranguejo. E se a gente for olhar o comportamento do caranguejo, ele não anda para frente. Ele anda de ladinho, assim, né? E ele se esconde sempre no buraco. E aí, qual que é o convite? Da gente sair da concha, sair do buraco, para a gente poder ser a gente mesmo, para poder ser eu mesma. Então, esse daqui é o primeiro convite que o câncer traz. O câncer vem dizer para a gente, seja você mesmo. Só que a gente não consegue ler essa mensagem. Então, é igual, imagina no carro quando aquele painel do combustível acende, a luzinha que o combustível está acabando, ali a gente sabe que aquela luzinha está acabando o combustível, tem que abastecer, senão o carro vai parar. O câncer, ele é assim, ele vem para acender essa luzinha de seja você mesma, só que a gente não sabe que ele vem para isso. Então, o que a gente faz? Isso aqui é um castigo na minha vida. Nossa, eu não quero mais ter isso. A gente não lê a mensagem que o câncer vem trazer. E aí, como que isso surge? Lá na nossa infância, ou na vida fetal, em qualquer momento do passado da nossa vida, quando a gente vive um momento dramático, o que é um momento dramático? É um momento que, para mim, foi sem solução, foi inesperado e que eu não expressei, eu guardei aquilo ali comigo. Aquele momento dramático, ele causa uma emoção dentro de mim que fica guardada ali naquela emoção. E essa emoção gera o quê? Uma necessidade não atendida. Então, como é que funciona isso? Vamos supor que lá na minha infância, eu vi o meu pai gritou muito no momento que ele estava bêbado e ele bateu na minha mãe. E aqueles gritos, eles eram insuportáveis para mim. Então, aquele é um momento dramático que me gera uma emoção muito forte, em que eu não quero ouvir aqueles gritos mais. Então, a minha necessidade é não ouvir os gritos do meu pai. Quando eu vivo isso repetidas vezes e vivo isso de novo lá na minha vida adulta, então o meu marido grita comigo, grita com as minhas filhas e eu não quero mais ouvir aquilo, vai chegar um momento que o meu corpo vai gerar o quê? A doença. E aí essa doença, ela é uma adaptação biológica.
Porque eu não conseguia fazer o meu pai não gritar, eu não consigo fazer o meu marido não gritar. Então, já que eu não consigo fazer isso, o que o meu corpo vai fazer? Eu vou perder a audição, porque aí eu não vou ouvir mais os gritos. Então, a perda da audição é uma adaptação para aquela necessidade minha que eu não conseguia atender. Porque eu posso mudar o meu pai? Não. Eu posso mudar meu marido? Não. Então, eu mudo dentro de mim. Até aí, vocês estão acompanhando bem? Sim. E aí, tem um primeiro evento traumático lá na infância, 99% das vezes, esses eventos traumáticos primeiros são ou na vida fetal ou na infância. A gente chama isso de programador. Tem algumas doenças que elas são um acúmulo do mesmo evento, um evento da mesma tonalidade. Então, igual eu dei o exemplo, é algo que eu não queria ouvir, o meu ouvido que vai dar um problema. Então, sempre tem que ser da mesma tonalidade. Quando eu vivo esse evento lá na vida adulta, ele vai desencadear a doença. Então, o câncer, qualquer câncer, ele tem um evento que foi programado lá no meu passado e que ele é disparado no momento em que eu recebo aquele diagnóstico ali. Não no momento que eu recebo o diagnóstico. Às vezes eu recebo o diagnóstico do câncer hoje, mas aquele evento que disparou tem ali 6 meses que ele aconteceu, né? Então, a gente vai buscar qual que é esse evento desencadeante, aí a gente tem ferramentas para isso, para chegar lá no programador. O programador é aonde eu quero chegar para desprogramar aquilo ali. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de um caso que eu atendi que foi bem interessante. E falando do Outubro Rosa, né, eu trouxe um exemplo de um câncer de mama. Então, dentro da visão dessa técnica que eu trabalho, que é a biodecodagem, o câncer ele é um programa de sobrevivência. Ele vem para fazer a gente viver, sobreviver. Ele é uma solução de algo que não foi atendido dentro de mim, e ele tem células hiper especializadas. O que é isso? São células que não morrem. Elas vêm justamente para não morrer. Uma célula normal do nosso corpo, ela tem um tempo de vida. Então, essa célula vive ali e tem um programa que faz com que ela morra. A célula do câncer, não. Ela não morre, ela se prolifera. Por quê? Ela quer trazer para a gente um novo projeto. Só que aí eu faço o quê? Nossa, eu odeio esse câncer, eu odeio ter câncer. Por que sou eu que tive câncer? E eu não ouço esse novo projeto que o câncer quer me trazer. E aí, qual é o exemplo que eu trago para vocês? É uma paciente minha que o evento desencadeante, então, esse daqui, que é o que gerou a doença, o evento desencadeante foi, ela cuidava de uma irmã, essa irmã estava doente, e aí ela cuidava da irmã, e a irmã morre. Qual que é a necessidade dela não atendida? Eu não consegui nutrir a minha irmã, cuidar dela, proteger. Eu não consegui fazer com que ela continuasse viva. E aí a gente foi buscar o quê? O programador, que é onde eu falei para vocês que é muito importante que eu chegue, certo? Qual que era o programador dessa pessoa? Lá na infância dela, a mãe dela passou muita dificuldade financeira e colocou ela num orfanato. Só que a mãe deixava ela no orfanato, mas ia todo dia ver, ia todo dia visitar. O intuito dela era, eu vou deixar ela aqui no orfanato até que eu consiga me reestruturar financeiramente, eu volto para buscar. Só que o que essa menina viveu nesse orfanato? Ela começou a cuidar de todas as crianças. Essas outras crianças eram como irmãos para ela, simbólicos, né? Irmãos de consideração. E ela cuidava dessas crianças. E aí a mãe dela se ajeita financeiramente e vai buscá-la de volta. E aí o que ela sente? Nossa, o que vai ser dessas crianças? Não vai ter mais, eu não vou estar mais aqui para cuidar delas. O que vai ser delas? E aí aqui é o programador. Eu não posso mais nutrir, cuidar, proteger as crianças que são como irmãos.
E qual que é o órgão do nosso corpo que a gente usa para nutrir? A mama, né? E nosso inconsciente, ele é simbólico. Então, não importa para o inconsciente se a mama é só para nutrir o meu filho, é só para amamentar. É o nutrir no geral, é o nutrir o outro, é o nutrir no sentido de cuidar do outro. Então, essa senhora, ela desenvolveu um câncer de mama porque essa é a solução para eu fazer mais mama, para conseguir nutrir mais os meus irmãos, para que ninguém morra. E aí, o que que aconteceu aqui? Quando nós mexemos nisso, e mexemos nesse programador, ela tinha uma cirurgia marcada, né, para fazer a remoção. Essa cirurgia seria cerca de 1 mês e meio antes da gente fazer esse trabalho. Quando o médico abriu, não tinha mais o câncer lá. Então, porque no caso dela, a gente conseguiu pegar tudo isso aqui, ó. E aí o corpo dela não tem mais a necessidade de fazer mais células para nutrir. Ela entende que não é ela que tem que nutrir, proteger e cuidar. A gente não pode ser como Deus, né? De querer saber qual é o tempo de vida e de morte de cada um. Então a gente mexe em toda essa estrutura. E aí o que que o câncer vem convidar a gente a olhar? A eu viver a partir da essência e não da identificação com algo. O que é a identificação com algo? No caso desse exemplo que eu dei, essa senhora, ela estava identificada no papel de cuidar do outro. Eu só posso viver, eu só posso ser eu se eu estiver cuidando do outro, se eu não deixar ninguém morrer. Pensa o peso disso. Vê lá se eu posso fazer com que ninguém morra, né? Então, em que momento que você deixou de ser você mesmo? E aí, quando o câncer está ali já, o corpo já fez de tudo e não deu conta mais. Então, o câncer vem assim, ó, volta a ser você, volta a se identificar com quem você é e não com o que você faz. Só que a gente não sabe, né, que ele tá ali para isso. E aí, qual que é a pergunta que é muito, muito, muito importante? Que quem já teve câncer precisa pensar. O que que se você perder hoje? O que que você, se você não puder mais ser hoje, a sua vida perde o sentido. Então eu falei para vocês, eu sou fisioterapeuta, trabalho com a biodecodagem. Se eu não puder mais fazer isso, nunca mais, a minha vida vai perder o sentido? Ou eu continuo sendo a Natália? Então, se a minha mãe está ali precisando de cuidados, se eu não puder mais cuidar da minha mãe e ela morrer, a minha vida perde o sentido? Então, essa é a primeira chavinha que eu peço para vocês refletirem. O que que se você não puder mais, ou não puder ser mais, ou não puder fazer mais, a sua vida perde o sentido? Essa resposta aqui é a resposta da minha identificação. Se eu perco o sentido se eu não puder fazer mais alguma coisa, ou ser alguma coisa, eu estou identificado com isso. E quando eu estou identificado com algo, eu deixo de ser eu. Eu passo a ser aquele papel ali. Então, eu sou a mãe das minhas filhas. Se eu não tiver mais as minhas filhas, minha vida acaba. Eu estou identificada com isso. E aí a gente precisa mexer nessas identificações. Então, quem sou eu se eu não for mais mãe? Eu continuo sendo a Natália? E se eu não for mais esposa? Eu continuo sendo a Natália? E aí a gente na vida tem vários papéis, né? Profissional, filha, infinitos papéis. E aí o convite é: eu preciso me ver como eu, mesmo se eu não puder ser mais nenhum desses papéis aqui. Ok? Então, Jung, ele trouxe para nós que a doença, ela é o esforço que a natureza faz para curar o homem. A doença, ela não é o problema, ela é a solução para algo que eu não estou conseguindo ver. Então, a gente vem trazendo isso. E agora eu vou parar o compartilhamento, porque nós vamos fazer uma dinâmica em relação a isso que eu trouxe para vocês.
Eu vou pedir para vocês pegarem 3 papéis pequenininhos e eu vou pedir para vocês escreverem nesses papéis quais são hoje as funções que vocês têm mais forte na sua vida. Igual eu coloquei ali, mãe, filho, irmão, profissional. Escrevam 3 papéis, 3 identificações que vocês sentem que hoje são... Elas, Natália, desculpa aqui, foi super corrido, eu acho que elas não conseguiram, eu nem consegui para pegar o papel e caneta, mas aí, meninas, se puder pegar papel e caneta aí, não sei quem está no trabalho, né, quem está ouvindo aqui, ou está fora de casa, mas quem está em casa pode pegar. Isso, vou dar um tempinho aí para vocês pegarem. Eu preciso de 3 papeizinhos pequenos, que dê para escrever o nome, assim, mãe, filha, profissional, irmão. 3 papeizinhos. Vou pegar o meu aqui. Sei lá. Isso, faz aí também. Vamos ver se você tem identificação com algo também. Então, eu sou paciente, vamos lá. Vou pegar lá. E aí deixa esses papeizinhos separados que a gente vai precisar deles soltinhos, um para cada papel que vocês escreveram, para cada identificação. Prontinho. Prontinho. Conseguiu? Conseguimos. Certo aqui. Ok. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Escreverem, né, os mais fortes que vocês se identificam. Então, qual que é a função mais importante que eu sinto hoje? Ah, mãe. Ou, fisioterapeuta. Ou, eu sinto que a minha função de ser a irmã dos meus irmãos é muito importante. Então, você vai escrever aí as 3 mais importantes que você identificou na sua vida. Uma em cada papel, Natália? Isso, uma em cada papel. Está chegando agora. Se a gente puder repetir o exercício para a Tatiana? Posso, sim. O pessoal que chegou agora, é para pegar 3 pedacinhos de papel e escrever nesses papéis quais são as funções hoje que são mais fortes para você na sua vida. Então, eu sou mãe, eu sou filha, e meu papel de filha é muito importante porque eu que cuido dos meus pais. Os 3 mais importantes. Podemos seguir? A Clemilda. Então, vamos lá. Escolhe agora, Clemilda, depois você assiste, né? A gente vai, depois ela assiste ao vídeo, né? Ao início da apresentação. Muito bacana esse tema. Vamos lá. É bom que vai ficar gravado, dá para todo mundo assistir aí depois, né? Isso. E aí, inclusive, tem o meu contato. Você tem, né? Qualquer coisa, você manda. Se tiver alguma dúvida, pode mandar lá para mim. Ok. Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês pegarem um papel, o primeiro papel, qualquer um. Vocês vão fechar os olhos, conecta com o corpo, conecta com a respiração, se concentra em você agora. Presta atenção no movimento que o corpo faz quando você inspira, expira. Isso. E agora coloca esse primeiro papel junto ao peito. E olha qual foi que você colocou. Coloca bem juntinho.
E vai percebendo como que o corpo fica com esse papel aí. Isso. Agora eu vou pedir para você afastar esse papel. Vai afastando ele de você e sente como é que fica o corpo quando esse papel está afastado. Imagina que você nunca mais pode exercer essa função aí. E percebe como fica o corpo quando você se conecta com isso. Eu não posso mais ser o que está escrito aí nesse papel. Sinta a sensação que vem no seu corpo. A emoção. E agora troca de papel. Pega o segundo papel e aí vocês vão fazer um comparativo da sensação de um papel com o outro. Ok? Faz a mesma coisa com o segundo papel. Olha o que está escrito nele. Coloca junto ao peito. Sinta como está o corpo com esse papelzinho junto. E faz o afastamento dele aos pouquinhos. E você vai sentir o que que acontece com as minhas emoções, com o meu corpo, se eu nunca mais puder exercer essa função. Nunca mais. Se esse papel deixar de existir na sua vida. E vai prestando atenção nas sensações. E agora a gente pega o terceiro papelzinho. Olha o que está escrito nele. Coloca junto ao corpo. Sinta como é quando está junto. Sinta como é quando você está exercendo esse papel. E afasta. Quando você afasta, você vai pensar que você nunca mais vai poder exercer essa função. E aí eu vou pedir para vocês escolherem qual foi o papel que gerou mais sensação no corpo. Qual dos três? Vocês vão ficar com esse papel. E agora, de olhos fechados, você vai fazer assim. Aproxima e afasta. E nesse exercício de aproximar e afastar o papel, vai percebendo, vai fazendo até perceber que acontece uma mudança interna, uma mudança nas sensações. E junto com isso, eu vou pedir para você pensar, eu não sou só isso, eu sou muito mais que isso. E você vai pensar isso mentalizando o que você escreveu nesse papel. Eu não sou eu não sou somente avó, eu sou muito mais que isso. Ou eu não sou somente mãe, eu sou muito mais que isso. Vai mentalizando essa frase e vai fazendo esse movimento, afastando e aproximando esse papel. Isso. E a hora que você sentir que mudou algo, você vai embolar esse papel e vai jogar ele, vai lançar ele para longe. Joga ele para longe de você. Lança ele para longe. E perceba as sensações. Eu joguei, não. Tem gente que nem está conseguindo jogar fora o papel, né? Quem quer compartilhar que sensações teve? Como foi para vocês? Olha, posso começar. Olha, eu escolhi profissional. Profissional senti algo assim, um incômodo maior. Eu peguei profissional, esposa e paciente. O paciente foi bem leve. Desidentificar rapidinho. Agora, eu acho que foi um dos mais pesados. No entanto, que eu passei muito mal
no tratamento, eu fiquei internada, eu tive entubada, né? Eu tive muito efeito colateral, e aí eu tive dificuldade para voltar a falar. Demorei 3 meses para voltar a falar, depois que eu Muito. tive alta. E o que mais me preocupou, olha só que interessante, Natália, você trazendo isso, o que mais me preocupou foi eu não conseguir mais falar. Eu falei, como é que eu vou trabalhar? Exatamente Bem profissional. como que eu vou trabalhar? Eu acho que foi uma das piores, foi pior que a mama, pensar em perder a fala. Olha que Muito interessante. intenso, né? E E como aí foi lançar esse papelzinho para fora? foi um exercício, né? E aí, é claro, né? Então, pensar no além, poxa, eu não sou. A ID é um momentâneo, né? Eu sou um espírito, eu sou uma alma, que Isso. está além de tudo isso, né? Mas bem interessante. Mas eu lembro que na época mesmo assim eu falava, eu vou aprender a linguagem dos sinais, porque eu não vou deixar de atender, de É trabalhar. insuportável, né? Não poder. Olha que interessante, mas gratidão, muito bom, gostei muito. Esse Muito. exercício eu preciso fazer diariamente. Sim, porque é o que você falou, a gente é alma, espírito, é muito além daquele papel ali, né? Então, Exatamente. se eu não puder mais, eu continuo sendo eu, né? E eu posso me adaptar e fazer de alguma outra forma. Igual você pensou, nossa, eu vou aprender a linguagem dos sinais. Com certeza, eu já. Peraí, pensar em alternativas, né? Eu não posso parar. Mas e se, né? E a gente não sabe. E se a vida, a gente está aqui para aprender e realmente nós precisamos ter esse cuidado, é apenas um papel. E aí, vocês percebem que muita gente, por exemplo, a identificação com o profissional, vem às vezes aquela pessoa que aposenta e adoece. Nossa, mas agora que eu aposentei, que eu posso curtir, eu vou adoecer. Por quê? Eu estou identificada com o papel, né? Eu não Exato. consigo viver se eu não exercer mais, né? Quem mais? Acho que a Aparecida sentiu um monte de coisa aí, né, Aparecida? A Quer Elaine compartilhar também, com a gente? Aparecida ou Elaine, vocês veem, não sei quem levantou a mão. Fala Elaine. Aparecida, depois Elaine. Dá tempo de delas Tá, compartilharem? Porque dá tempo sim. dá. Olha, eu senti, no meu papelzinho, eu botei os pacientes ecológicos que eu, na minha cidade, eu visito. E é uma coisa que me faz bem, e fazer a visita, conversar, levar minha história de vida. Então, esse foi muito difícil jogar fora. Eu queria jogar, sabe? Mas, na realidade, eu queria ficar com ele, porque é uma coisa que me faz bem, é uma coisa que eu, desde a primeira, foi um propósito que eu fiz, como minha cidade é pequena, né? E como eu passei por 2 cânceres de mama, eu fui a única história que teve em Quixeré, foi eu com esse problema, né, de tirar 2, porque alguém já tinha tirado uma e já tinha morrido de vários outros campos, mas de mama, Uhum. as pessoas sempre gostam de me chamar, de dizer, vá fazer uma visita, e assim que eu sei que tem uma pessoa que está com problema desse, eu procuro visitá-lo. Sim, aí o que que é importante no seu caso, Aparecida? A sua identificação está muito forte com o cuidar do outro. E aí o que que é importante? Você não precisa deixar de fazer isso. Só que a questão aqui é, se você não puder fazer por qualquer motivo, é não sentir a culpa por aquilo, é sentir assim, não, tá tudo bem, eu não posso. Então, eu não posso ir lá visitar a Natália hoje porque eu tô, não sei, qualquer coisa. E porque quando a gente pode fazer, eu estou fazendo aquela função. A questão é quando eu não posso mais. Então, é trabalhar bem isso. Se um dia eu não puder mais fazer as visitas, está tudo bem? E aí, Pois nesse é, exercício, a gente quer desidentificar disso. Se um dia eu não puder. pois é isso que eu tenho que me trabalhar. Isso, Porque com exatamente. E dias, é isso que o câncer de mama vem trazer de convite para você. Se você não puder mais cuidar de ninguém, tá tudo bem? Ou não? Ou você deixa de ser Aparecida?
Não. Não, né? Você não deixa de ser sendo Aparecida. Agora, esses pacientezinhos que me deu assim, fez assim, uma ligação forte, né? Foi uma ligação forte. Uhum. É Eu isso, tinha então. que trabalhar. E eu não estava, sabe o quê? Sabendo trabalhar, porque já está na hora de eu trabalhar, já ter trabalhado. Porque eu tenho 70 anos, eu já não tenho muita. Para mim, sair da minha casa para ir até a casa, né? Tem várias coisas que já pesam, né? Foi Isso, muito aí bom. você fica com esse olhar em relação a isso, né? Esse aqui foi, Obrigada para por mim, compartilhar. foi fundamental. Foi mais forte, né? Obrigada, Aparecida. Elaine. Foi muito, muito estranho. Eu escolhi o papelzinho, o meu papel de mãe, Aham, né? E eu não consegui jogar ele fora. Não consegui. Mas não conseguiu, né? não, mas durante o exercício de afastar e voltar, eu tive a clareza de que eu sou mãe, mas não sou só mãe, Isso, perfeito. entendeu? Mas é como se eu decidisse, então, que eu quero ser mãe, entendeu? Eu não sou só mãe, mas eu quero ser mãe, em tempo Uhum. integral, entendeu? Como se fosse uma escolha. É exatamente isso, Elaine. É uma escolha. É. Não é você, só uma partezinha, é uma função, né? Uhum. E aí, quando você percebe isso, que você faz essa escolha, você sente que as sensações ficam mais tranquilas no seu corpo? Sim, Aham. fica mais tranquilo. É, eu não sei, porque eu sou mãe já de dois homens, né? Eles já não moram mais comigo, eu moro sozinha, né? Eu e a minha cachorrinha que está aqui. Então, assim, não tive aquele sofrimento quando eles saíram de casa, sabe? Foi tranquilo, mas já tive um estudo que eu fiz da medicina germânica falando sobre o ninho, né? O ninho. O ninho. E eu comecei a pensar muito nisso, que às vezes, será que são emoções que a gente mesmo não dá conta delas? Não tem clareza que a gente está tendo aquilo, está Isso. sofrendo por aquilo? E aí, sim, e aí tem, como eu falei lá na apresentação, tem algo que está lá no programador que gera essa estrutura. Aí a gente busca Porque qual é esse programador. foi muito, muito na época, né? Que o mais velho casou e passou. Quando ele casou, passou alguns meses, eu tive o diagnóstico. Depois passou pouco tempo também, acho que uns 6 meses. Meu outro, que é o mais novo, foi transferido de cidade. E o Então, seu câncer foi de quê? mama, Mama. Tá nessa. Você percebe que tem uma ligação de quando ele sai de casa com isso? Porque, por mais que você fale assim, nossa, tranquilo, lá o seu corpo não está falando que foi. é isso que eu fiquei pensando. Às vezes eu achando que eu tirei de letra, que estava tudo bem, que eu ainda falava, brincava muito com eles. Ah, tô doido para vocês casarem, para me poder ter minha vida, para me poder passear, para me poder sair, para me viajar, né? E eu achei que eu estava bem, mas pode ser Sim. que não. E aí, às vezes, o nosso inconsciente, ele faz a gente entrar em negação para que a gente possa seguir. Ficar Mas a bem, né? emoção tá lá, guardadinha lá. Isso mesmo. Obrigada por compartilhar, Obrigada. Ela. Eu acho que não vai dar mais tempo, né? Pode ser Como tá o rapidinho, tempo. Isolina. Isolina pediu para falar, a última. Oi, rapidinho. Pode falar. Então, eu tive dificuldade aqui na parte de mãe, me separar do papelzinho, doeu muito, mas depois na segunda parte eu Aham. peguei trabalho. E o trabalho, eu caí na real no instante, sabe? Eles não precisam de mim.
Então, dá para eu, já estou aposentada, eu fico nessa pegação de querer trabalhar, sabe? Então, isso é que está dando um problema, porque eu achei que sempre eu que tinha que cuidar de tudo, pagar tudo, essas coisas todas. Então, eu vi que esses períodos que eu fiquei um pouco afastada, aí eu vi que não é assim. A vida segue, alguém vai fazer por mim. Isso, Então, é isso. muito bom. E essa tomada de consciência que a gente tem quando a gente vê o tanto que dói aquele papel, esse aí Nossa, que faz, que acaba fazendo esse trabalho interno dentro da gente. Olha, mas tá, mas se eu não estiver mais lá, a vida vai seguir, né? sim, Então, sim, eu posso olhar para mim como eu sendo a minha prioridade, né? Que às vezes a é. gente coloca essas funções como prioridade na vida da gente e eu deixo de virar minha prioridade. Então, o câncer vem fazer esse convite para a gente, para que a gente olhe para a nossa identidade como eu sendo a minha prioridade. E aí, dependendo do órgão que o câncer está, tem uma tonalidade diferente do conflito. Então, a mama é esse contexto do nutrir, cuidar, proteger. Aí, se a gente for pensar em outro órgão, a gente pensa em qual que é a função daquele órgão para ver o que, que é a tonalidade daquilo. Então, tem uma identificação com uma outra coisa. Mas deu para fazer as pazes um pouquinho aí? Deu para conectar com os eventos que trouxeram, que vieram antes do diagnóstico? Vocês acham Ó, que ficou mais claro isso? Deb, desculpa, Natália, a Deb talvez rapidinho para a gente encerrar. Pode abrir seu microfone. Abre o microfone, Deb, a gente não está te ouvindo. Aí, é isso. Pode falar. Pode falar. Essa, nesse contexto das duas vezes que fui diagnosticado em 2020 e agora em 2024, eu tinha brigado com a minha irmã e ela tinha parado de conversar comigo. E você chegou, você teve alguma doença do câncer também? Não. Não. Como nervoso central. E foi de quê? Como? O câncer, você de quê? Sistema nervoso central, no cérebro. Uhum, tá. Aí essas conexões que a gente faz, o nosso corpo ele consegue ir fazendo mesmo o link, né? São coisas traumáticas que a gente não conseguiu resolver e que vão sobrecarregar o corpo nessas partes. Então, é bem importante isso. Gente, era isso que eu queria passar para vocês. Eu amei falar de tudo isso, né? Trazer esse novo olhar. Obrigada por todos os compartilhamentos e estou aberta a qualquer dúvida que vocês tiverem. Pode mandar lá no meu WhatsApp, tem contato ali, tem o Instagram também. E a gratidão, viu, pelo convite. Foi muito, muito bom estar aqui com vocês. Olha, gratidão, Natália. Muito bom conteúdo. Tem muita coisa que foi só uma pinceladinha que é esse conteúdo maravilhoso para a gente pensar que, infelizmente, ainda a gente trabalha uma parte muito importante. A parte, infelizmente, é só alimentação, não se fala muito na questão emocional. Sim, bem isso, né? E que lá no fundo, tudo é um conjunto, mas essa parte na minha percepção, é mais importante, né? Fundamental, exatamente. É lógico que é conjunto, mas se você está bem com a sua mente, as coisas funcionam melhor. Você está motivado para se alimentar melhor, para fazer atividade física, tudo funciona. Até a Exatamente. conexão com a espiritualidade, né? Então a gente se conecta mais. Gratidão por ter Eu que agradeço, foi muito bom. E vamos tirar a nossa foto, né? Olha só. Adoro! Vamos tirar foto. Se puder abrir a câmera, Isolina, para tirar a nossa foto final. Isso! Legal, vamos lá. O X, deixa eu ver. Eu vou tirar você aqui, vai ficar tudo bonitinho. Peraí, um momentinho. Aí.
Tudo. Aí, meninas. Aí, agora sim. Vamos lá. Olha a fotinho, final. Deu certinho? Mais uma. Peraí. Aí, legal, pessoal. Depois Gratidão, me manda. com certeza. Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, meninas. Fica com Deus. Eu agradeço.